Fala, meu povo! Estamos aqui para começar mais um videozinho dessa sequência de videoaulas de funcionamento da vida 1 do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, aqui no Instituto do Mar da Unifesp. Lembrando a todos que estamos em um ano de pandemia, numa adaptação para o modelo online. Bom, pessoal, a aula de hoje, o objetivo da gente colocar essa aula aqui, vocês podem ver no programa que ela entra como uma aula prática, né? A gente vai fazer aqui uma explicação sobre a prática de RT-PCR. Então vamos lá, já vou subir aqui para o meu cantinho. Maravilha. Pessoal, RT-PCR, vocês vão encontrar em alguns artigos como PCR em tempo real, né? Real Time PCR, mas essa é a denominação da técnica que a gente vai comentar hoje, tá? A transcrição reversa, uma reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa. Você já tem aí os conceitos básicos que vocês precisam para entender a explicação desse tema que a gente vai ver agora. Então vamos lá, iniciando aqui. Bom, a base do RT-PCR é, claro, o PCR, ou reação em cadeia da polimerase. Uma técnica que revolucionou a biologia molecular, que permite a amplificação de ácidos nucleicos in vitro, né? Então, no laboratório, dentro de um tubo de ensaio, sob condições controladas. E, basicamente, essa técnica, que vocês já viram um pouco em biodiversidade, até em funcionamento da vida, enfim, ela tem aqui os passos iniciais, tá? São 3 passos iniciais numa reação em cadeia da polimerase. Polimerase é a enzima que vai fazer a síntese de ácido nucleico. DNA polimerase e os RNAs, a RNA polimerase. Então, os 3 passos são uma desnaturação, onde a temperatura vai aí cerca de 90 graus, para permitir a separação da dupla hélice do DNA ou de qualquer interação DNA-RNA, enfim, uma temperatura que anula pontes de hidrogênio, tá? Depois, o segundo estágio aqui, o segundo passo é a temperatura de anelamento, uma temperatura que varia de acordo com o gene que a gente está estudando, que vai depender da sequência do primer, mas que basicamente vai permitir aí, vai ser calculada para permitir que os primers interajam com o DNA, tá? Sempre um par de primers, forward e o reverse. Então um vai pegar de 5 linhas para 3 linhas e o outro na fita oposta. E o terceiro estágio da reação de PCR é o alongamento, onde o equipamento vai ser programado a uma temperatura ótima para a atividade da enzima polimerase, certo? Então a reação em cadeia, ela acontece quando a gente programa o equipamento para que ele repita essas temperaturas sucessivamente. Então, eu posso colocar, por exemplo, 94 graus por 10 segundos, aqui está 68 nesse exemplo da figura por 10 segundos e depois eu boto aí 30 segundos a 72. Então, uma desnaturação, anelamento dos primers e o alongamento das cadeias de DNA. E aí eu repito os 3 estágios. Então, essas 2 cadeias que acabaram de ser produzidas aqui, cada uma delas vai dissociar. Segundo estágio, anelamento do primer e o terceiro estágio, extensão, e de 2 moléculas eu passo a ter 4. No próximo ciclo, repetindo mais uma vez, desnaturação, anelamento de primer e alongamento das cadeias, e assim sucessivamente. A cada ciclo da reação, eu vou dobrar a quantidade, nesse caso aqui, de DNA dentro do tubo, tá? Isso é a reação em cadeia da polimerase. Bom, quais são os reagentes que nós precisamos colocar dentro do tubo de ensaio? Aqui está um tubo de PCR, tá? Tubo isolado, e aqui um strip que a gente chama, que é uma tirinha com alguns tubos, 8 tubos.
onde eu vou colocar uma reação dentro de cada um desses tubos. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um molde, que é o DNA ou RNA, que será amplificado na reação. Se eu estiver falando de PCR, DNA, se eu estiver falando de RT-PCR, o molde é um RNA. Depois os primers, ou iniciadores. Vocês viram a importância dessa molécula na aula de replicação. A matéria-prima para fazer novas moléculas de DNA ou RNA, que são os nucleotídeos trifosfatados, né? Nesse caso aqui, deoxinucleotídeo trifosfatados, então são nucleotídeos de desoxirribose, tá? Para a síntese de DNA. A enzima polimerase, DNA polimerase ou alguma outra polimerase. Um tampão para manter as condições ótimas do ensaio, garantindo o funcionamento da enzima. E um fluoróforo, que é uma substância que vai intercalar com o ácido nucleico, emitindo fluorescência, emitindo uma luz que permita que o equipamento perceba essa luz e vai estimar a quantidade de DNA que está sendo sintetizado. Esses reagentes eles são vendidos por diversos fabricantes aí. Eu coloquei aqui essa figura da Biorad ou Biorad, tá? Que é a marca que a gente usa aqui em um dos laboratórios do IMAR. É uma marca caracterizada por fazer uso de software livre, enfim, open access. Isso aqui são as micropipetas, tá? De volumes variados, cada uma delas a gente pode regular aqui. Essa aqui vai pegar de 100 a 1000 microlitros, essa aqui de 0 a 2, essa aqui de 0 a 100 ou 0 a 200, que são as amarelas, enfim. Bom, esse aqui é o equipamento, tá? Termociclador. O que é um termociclador? É um equipamento que tem aqui no seu interior um bloco térmico cheio de orifícios compatíveis com esse tubinho que eu acabei de mostrar, certo? Aqui eu tenho uma placa de PCR. A placa ela é um conjunto de vários poços, como se fossem vários tubos ligados, certo? Por que eu tenho a opção de um tubo isolado, de um strip de 8 ou de uma placa com 96 tubos como essa aqui, tá? 12 colunas e 8 linhas. Porque alguns equipamentos vão trabalhar com um rotor. Nesse caso aqui do rotor, eu trabalho com tubos isolados. O sensor do laser vai ficar parado, esse rotor vai girar e cada um dos tubos vai passar sobre o laser. O laser ele vai emitir uma luz sobre o tubo, excitando o fluoróforo, que é o corante aí que emite fluorescência. Depois esse laser apaga e o sensor vai captar a luz emitida pelo fluoróforo. Tá? Depois vocês deem uma olhada aí no que é a fluorescência, que vão compreender melhor. Já outros termocicladores trabalham com o bloco, então, para a placa. Então você consegue fazer um número muito maior de reações em uma única rodada. Claro que nesse aqui eu posso colocar uma tirinha de 8 tubos, né, um strip ou mesmo um tubo isolado. Tá? Esse aqui da Biorad é o CFX Touch, CFX 96, tá? CFX 96 Touch da Biorad é o equipamento que nós temos aqui no Laboratório de Biotecnologia Marinha, aqui no prédio em Santos. Esse aqui da Corbett foi o que eu usei logo após o doutorado na Federal de Santa Catarina. Então estão aqui a título de ilustração para mostrar para vocês diferentes modelos do termociclador. E aqui o programa, porque o termociclador basicamente é um equipamento que você vai regular a temperatura e o tempo que você quer que fique naquela temperatura, tá? Muitos desses termocicladores trabalham acoplados com um computador. Então tu já coloca o notebook do lado, ligado no termo, e tu faz toda a programação no notebook. Esse modelo aqui da Biorad, ele já tem uma tela touch aqui. Então você vai fazer a programação dele toda aqui no próprio equipamento. Não precisa ligar o computador não. Aqui dentro já faz a programação. Então eu coloco aqui um programa e eu vou
regular os passos. Por exemplo, esse aqui está fazendo uma desnaturação inicial de 3 minutos, tá? 95, 96 graus, 94 graus, qualquer uma dessas vai funcionar bem. E depois eu começo os passos do ciclo. Então, uma desnaturação de 10 segundos, o anelamento de 10 segundos e uma extensão de 30 segundos. Ao final da extensão, eu adiciono a câmera aqui. Então, no final da extensão, ele vai fazer a leitura da amostra. Quer dizer que ao final de cada ciclo, ele vai incidir o laser e depois desliga o laser e capta a fluorescência emitida. Então, o primeiro passo, uma desnaturação longa de 3 minutos. Depois eu boto os passos 2, 3 e 4, que seriam dos ciclos. Chegou aqui, go to, quer dizer, volta para o 2 e repete 39 vezes. Então eu vou ter um total de 40 ciclos de amplificação. Tá? E aí, após, faz uma nova desnaturação, com uma última extensão, que não é estritamente necessário, não. O importante são os ciclos e é desejável fazer uma desnaturação inicial para garantir que todas as moléculas estarão com as hélices separadas para iniciar aí os ciclos de amplificação. Bom, no caso do RT-PCR, como vocês vão ver no vídeo que eu vou recomendar ao final aqui, que tu coloca um passo inicial. Porque no RT-PCR, uma transcrição reversa, a gente começa então com uma molécula de RNA de molde e precisa sintetizar um DNA a partir desse RNA, o DNA que será amplificado. Então você coloca uma transcriptase reversa, que é uma enzima diferente, coloca aqui um passo de amplificação para fazer a transcrição reversa e depois do DNA sintetizado inicia os ciclos de amplificação. Tá? Bom, aqui o fluoróforo. Peguei aqui uma figurinha do Evagrin, que é comercializado pela Biorad também, é o que eu tenho usado no laboratório. Ele é uma substância que ele tem uma determinada conformação e na conformação nativa ele não tem essa propriedade de fluorescência. Entretanto, ele é intercalado entre as duas hélices do DNA. Para se combinar aqui, para poder se intercalar com o DNA, ele muda a conformação. E ao mudar a conformação, ele adquire essa capacidade de fluorescência. Então vejam que no início do ensaio, eu adiciono lá uma certa quantidade de corante, mas ele não está emitindo brilho. A única quantidade de tudo que eu adicionei, a única parte que vai emitir o brilho é a parte que está combinada com o DNA. Então, sempre que uma dupla hélice for sintetizada na reação, ela vai receber, aí vai incorporar o fluoróforo e ele passa a adquirir essa capacidade de emitir a fluorescência. Ou seja, ao final de cada ciclo, o equipamento consegue perceber a quantidade de DNA que foi sintetizado até aquele momento na reação. Tá? O mais famoso é o CyberGreen, que é uma outra molécula, mas que tem a mesma propriedade. O Evagrin é um variante. Existem outras formas de detecção, como sondas de hibridização, tá? E as sondas Tachmann. Algumas delas elas vão emitir a fluorescência quando estiverem aderidas ao DNA. Outras vão aderir ao DNA similar a um primer, e aí quando a polimerase vai completando a cadeia, ela remove aqui a sonda, e ao remover ela emite a fluorescência. Então isso aqui são variantes do processo de detecção da quantidade de DNA sintetizado na reação. Tá? E aqui o gráfico que o equipamento vai gerar. O que eu tenho aqui nesse gráfico? Bom, aqui no eixo X eu tenho os ciclos. 40 ciclos. Lembram que coloquei lá o primeiro programa e depois repeti 39 vezes? Ok. E aqui no eixo Y, a fluorescência relativa. O quanto de fluorescência que o equipamento está percebendo ao final de cada um dos ciclos. Tá? Então isso aqui é um exemplo que foi feito com uma quantidade diferente de amostras, né, de reações. Imaginem uma placa daquelas.
O que está em cinza aqui é o No Template Control, quer dizer, um controle negativo que a gente faz, onde eu vou colocar naquele pocinho todos os reagentes e não vou colocar DNA, nem RNA, então não coloco material para amplificação, ou seja, o equipamento pode ficar os 40 ciclos e o nível de fluorescência desse poço vai ser sempre no basal, tá? Ele não amplifica. Depois aqui, 10/8, se não me engano, tá pequenininho para eu enxergar aqui, vocês vão ver melhor na tela do computador. Uma quantidade enorme de DNA. Percebam que, mesmo assim, durante vários ciclos eu ainda não tenho a quantidade de fluorescência suficiente para detectar. Mas aí depois de 13, 14 ciclos, começa a amplificação. E aí ela é exponencial, vai subindo. O azul tem uma quantidade menor de DNA. Logo, ele vai precisar de mais 1 ou 2 ciclos de quantificação para chegar na mesma emissão de fluorescência. Quanto menos DNA de início eu tenho, maior o número de ciclos para emitir a mesma quantidade de fluorescência. Tá? Lembrando que a cada ciclo eu vou dobrar a quantidade de DNA. Bom, após o período exponencial, que pode iniciar antes ou depois, dependendo da quantidade de DNA do início da reação, né? Em algum momento a curva começa a estabilizar. Por que estabiliza? Porque começa a acabar os reagentes. Então vão acabar os primers ou vão acabar os nucleotídeos e aí você pode ficar repetindo o ciclo que não tem mais matéria-prima para construir novas moléculas de ácido nucleico, tá? E claro, depois de um certo número de ciclos, a própria enzima começa a perder a estabilidade. Nesse esquenta, esfria, por mais estável que ela seja, tá? Chega um momento que a reação estabiliza. Então a gente faz a quantificação no início da subida da curva, mexendo nessa linha basal aqui que está em preto. Ó, você pode selecionar com o mouse e subir ou descer a linha arbitrariamente. O importante é deixar em um ponto aqui que você consiga perceber as diferenças entre os tubos de reação, tá? Entre os poços da placa. Percebam que aqui o amarelinho, que é 10/1, tá? Apenas 10 moléculas de DNA, quer dizer, nada. Depois de um certo número de ciclos, ela também vai amplificar. Bom, gente, com esse método aqui, eu consigo fazer a quantificação da molécula de DNA. Se eu pegar ali alguns poços da placa e fizer uma curva padrão, eu consigo quantificar, tá? De maneira absoluta. Consigo chegar a estimar o número de cópias de DNA que tem dentro do tubo. Mas não é o objetivo nosso aqui da explicação dessa aula. Eu planejei da gente relacionar isso com o assunto em pauta, né, que é a detecção do SARS-CoV-2, do vírus aí que está causando essa pandemia. Então, o que a gente faz nessa reação? Bom, eu trabalho com diferentes fluoróforos, não uso apenas o Eva Green, que vai emitir uma fluorescência verde, existe o ROX, existe FAN, existem diferentes fluoróforos, cada um emite luz num comprimento de onda diferente, e o equipamento ele consegue perceber aí, dependendo da marca do equipamento, quatro canais ou 6 canais. Então, eu vou iniciar com o material que foi coletado do paciente e eu vou adicionar primers para um gene do vírus e para um gene humano, tá? Qual é o esperado? O que a gente deseja ao final da reação? Que o fluoróforo que está ligado nesse primer do gene viral, que ele não amplifique. Então eu espero que coloque lá, por exemplo, se eu usei um fluoróforo vermelho com uma sonda que vai alinhar no gene viral e usei o verde com uma sonda que vai alinhar no gene humano. Então o que eu quero é que ao final eu tenha a amplificação do gene humano e não tenha amplificação do gene viral. Isso significa que a coleta do material foi bem feita, porque eu estou amplificando o DNA humano, e que naquele material não tem vírus, tá? Ok. Bom, se eu tiver amplificação dos dois, óbvio que aí a contaminação a pessoa
tem o vírus. Tá? Bom, para entender legal esse RT-PCR feito aqui para diagnóstico de Covid-19, o conhecimento básico que vocês precisam ter, são as aulas que vocês já tiveram aí desde o início do semestre. Então, primeiro, a replicação do DNA. Vocês tiveram uma aula de replicação, depois tiveram a aula de ciclo celular. A replicação acontece sempre antes da divisão celular. Então ali vocês estão vendo o que é uma DNA polimerase, o que é um primer, que precisa desnaturar as cadeias de DNA para iniciar a síntese, que essa síntese ocorre invertida, né, visto que as fitas são antiparalelas. Então são alguns conceitos que permitem que vocês compreendam melhor a reação de PCR. Depois aqui, a expressão gênica, os dois passos da expressão gênica. A transcrição, que é a síntese dos RNAs, feita aí pela RNA polimerase, e a tradução, que é a montagem das proteínas feitas pelos ribossomos. Então, esse mecanismo aqui básico de biologia molecular é o mecanismo que existe nas células, tá? Qualquer tipo celular vai realizar esses três reações aí de metabolismo em momentos diferentes. Já quando a gente passa para vírus, as possibilidades de processos moleculares aumentam. Por quê? Porque existem muitos vírus que têm um genoma de RNA. Não é um genoma de DNA dupla fita, é um RNA que armazena a informação genética do vírus. Então aqui, alguns desses vírus, ao infectarem a célula, eles vão usar o seu RNA de molde para construir um DNA, numa reação que nós chamamos de transcrição reversa. O DNA que é sintetizado ele é chamado de cDNA, ou DNA complementar. DNA complementar é um DNA que foi produzido a partir de um RNA, da informação de um RNA. Tá? Ok. Existem outros tipos de vírus que vão usar um RNA de molde para a síntese de outro RNA, tá? E não de um DNA. Esse aqui é uma ilustração esquemática da estrutura do SARS-CoV-2. Então ele é um vírus cujo genoma é um genoma de RNA, ácido ribonucleico, cadeia simples. Há proteínas complexadas aqui com esse RNA, que são as proteínas do núcleo capsídeo, vão ajudar a manter aqui a integridade do RNA. Depois ele tem a membrana que envolve o vírus, com proteínas da estrutura da membrana e as proteínas aqui da coroa viral, né? Proteínas spike ou proteína S. Ok. E como é que ocorre aqui? Eu peguei esse artigo, tá? A título de ilustração, é um artigo que fez uma revisão aqui desde a origem do vírus, como se dá a transmissão e as características da doença, que no Jornal de Pesquisa Avançada. Eu localizei esse artigo por essa base de dados, o Science Direct, que alguns artigos a gente precisa assinar para ter acesso, mas muitos deles são acesso liberado, Open Access, como a gente chama, e esse aqui é o Open Access, eu trouxe para vocês. Tá? É um grupo chinês, fez uma revisão e tem um infográfico muito legal aqui para relacionar com as nossas... Ó, se vocês derem uma olhada aqui, percebam que a pessoa que tem o contato com o vírus vai entrar na célula pela interação da proteína S, que é essa proteína do spike, que dá esse aspecto de coroa para o vírus, a interação dessa proteína com esse receptor ACE2, que é um receptor que tem nas nossas células da mucosa respiratória. Então, com essa interação, isso vai facilitar aqui a fusão das membranas e a formação desse endossomo, tá? Um processo aí de fagocitose. E aqui nessa passagem, a proteína S sofre uma modificação que vai favorecer o uncoating, quer dizer, vai
a fusão da membrana do vírus com a membrana do endossomo. Então ela funde aqui, abrindo um canal de passagem para liberar o RNA do genoma viral. Esse RNA ele vai ser traduzido, tá, por ribossomos da célula. Então, a partir de agora, todo o maquinário aí molecular da célula passa a trabalhar para o genoma viral. E a partir dessa primeira tradução, são produzidas algumas proteínas não estruturais. Então, não farão parte da estrutura viral aqui. São proteínas que vão atuar justamente na transcrição reversa. Então, o primeiro lote de enzimas, né, proteínas não estruturais são as enzimas, é a transcriptase reversa, que vai permitir a síntese de uma infinidade de RNAs, cópias desse RNA viral, né, sempre com uma fita complementar, que depois passam por clivagens diferentes, uma espécie de processamento, produzindo uma diversa população de RNAs mensageiros foram produzidos a partir do genoma de RNA viral aqui. Esses RNAs mensageiros, então, eles sim têm a informação para as proteínas estruturais do vírus. Proteínas que vão montar um núcleo capsídeo, então vão se complexar com os genomas virais. Proteínas spike para fazer a corona. E a montagem dessas proteínas em uma membrana começa no retículo endoplasmático rugoso e termina no complexo de Golgi. Então ele se apropria, o vírus se apropria dessa via secretora que nós estudamos aí na aula de organização citoplasmática, aquelas vesículas revestidas que fazem o transporte de substâncias do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, certo? E depois do Golgi são formadas vesículas de secreção para uma exocitose, quer dizer, para a liberação de novos virions, que nós chamamos, que são as novas partículas virais. Então esse é o ciclo do SARS-CoV dentro aqui de uma célula humana, desde a infecção, replicação do genoma, primeiro, tradução do genoma para a síntese das polimerases virais, as transcriptases reversas, depois, replicação dos genomas virais e também tradução das outras proteínas virais. E aí entra na via secretora para a montagem das novas capas e dos novos nucleocapsídeos, depois as partículas virais que serão então liberadas por exocitose. Bom, pessoal, acho que isso dá um panorama aí sobre a teoria, a base da teoria do RT-PCR, que é um PCR que começa com uma transcrição reversa. Então, eu não comentei, mas acho que é muito legal também. Vocês vão ver o processo completo nesse vídeo que eu estou recomendando aqui, tá? Esse garoto Douglas aqui, ele fez uma série de vídeos no YouTube que estão muito legais, a qualidade tá boa, eu assisti uns 4 ou 5, recomendo que vocês assistam. Tem uns muito longos, tem outros mais curtos. Um deles ele faz uma extração de RNA com um kit pronto, tá? Comercial. É legal porque vocês assistindo, vocês vão fazer um paralelo com a aula de extração de DNA que nós fizemos, vocês realizaram em casa aqui, do DNA do morango. Mas basicamente, nesse vídeo aqui, como é feita a RT-qPCR para o exame da Covid-19, então RT de transcrição reversa e qPCR porque é o PCR quantitativo, é esse modelo com fluoróforo, né, emitindo fluorescência, detecção por laser e quantificação a cada ciclo que eu comentei com vocês. Vejam que primeiro precisa coletar o material da mucosa respiratória, então com aquele espécie de um cotonete grandão, vai lá no final da mucosa, coleta o material, depois faz uma extração de ácido nucleico a partir desse material, e aí com esse ácido nucleico extraído, a gente vai fazer um RT-qPCR. Então vai usar um RNA de molde para a construção de um DNA in vitro, uma transcrição reversa, e esse RNA, esse DNA então, passa por 40 ciclos de amplificação, onde serão amplificados 2 genes do genoma viral e um gene humano,
o gene humano para garantir que a extração do material foi bem feita, a coleta e a extração do ácido nucleico foi bem feita, e os 2 genes do genoma viral para termos aí a detecção do vírus, tá? Ele vai explicar direitinho ali que precisa fazer um controle negativo, como eu comentei rapidamente, precisa fazer um controle positivo. Então o kit comercial, inclusive o kit que ele cita aqui, foi produzido pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Eu fiz o doutorado lá nesse instituto, é uma instituição muito boa. E eu recomendo que vocês assistam esse videozinho para complementação dessa teoria inicial que eu disponibilizei aqui para vocês. Então está fechando 30 minutos aqui do nosso vídeo. Os objetivos desse vídeo foram então fornecer alguns conceitos básicos relacionando algumas aulas que a gente já teve em funcionamento da vida com a técnica de RT-qPCR para permitir que depois vocês vejam esta técnica aplicada ao diagnóstico de COVID aqui no vídeo do Douglas. Tá bom? Espero que tenha sido bem informativo, que vocês consigam raciocinar em cima disso e compreender toda a teoria necessária, toda a ciência que existe por trás, que permite que a gente faça o diagnóstico do vírus, tá? Esse ciclo que eu mostrei agora aqui no penúltimo slide, ele está permitindo avanços aqui da ciência para que a gente possa tanto diminuir os efeitos da Covid-19, como também desenvolvimento de uma vacina para proteger a nossa população desse vírus aí que está causando uma pandemia tão problemática. Valeu, vejo vocês aí no encontro síncrono, onde vamos discutir esse vídeo, tirar dúvidas e bater um papo lá numa conversa legal. Um abraço, fiquem bem, continuem se cuidando e até a próxima.